E aí, tudo bom? Vamos começar a análise do filme Soldado Universal de 1992, no qual tivemos um encontro de dois astros da ação daquela época, que era o Van Damme e o Dolph Lundgren. E para dar aquela contextualizada, que eu costumo sempre fazer aí, o Van Damme ele estava numa crescente ali, nessa época, e ele estava fazendo 2 filmes por ano, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 89 ele fez o Ciborgue, o Dragão do Futuro, o Contato Mortal e Kickboxer, o Desafio do Dragão. Ele fez 3 filmes aí, em 89. Aí em 90 ele fez, o Leão Branco, Garantia de Morte. E depois em 91 fez Duplo Impacto. Em 92 ele fez esse Soldado Universal, que na minha opinião é um dos melhores filmes que ele fez. E tem também uma das melhores atuações do Dolph Lundgren, na minha opinião. Ele faz ali uma interpretação genial do vilão do filme. E o diretor do filme foi o Roland Emmerich, que é um cineasta alemão que estava chegando nos Estados Unidos e foi escalado para dirigir esse Soldado Universal. E tanto que ele até disse em entrevistas aí que na ocasião ele nem sabia quem era o Van Damme, tinha nem noção de quem era, então ele até alugou todos os outros filmes dele que ele tinha feito anteriormente e fez uma maratona para saber com quem iria trabalhar. E já fica também aqui a minha recomendação para vocês darem uma olhada aí num outro vídeo que eu postei anteriormente, no qual eu mostro uma revista chamada Video News, que tem uma entrevista com o Van Damme e o Dolph Lundgren da época aí do lançamento desse filme, que é bem interessante. Bom, o filme começa mostrando lá Vietnã, 1969, no meio lá do mato, com várias explosões, uma chuva absurda e um soldado tentando fugir, e é encontrado pelo personagem Luc Devereaux, interpretado pelo Van Damme, que pega ele ali e fala: calma, calma, o que está acontecendo, cadê os outros? E o cara lá, o soldado extremamente abalado, o sargento ficou louco, ele matou todo mundo, fuja, começa a sair correndo, desesperado. Aí na sequência nós já temos uma ideia da competência do diretor, que fez uma cena ali muito bem feita, muito bem conduzida, e que a gente entra ali no filme e compra a ideia, naquele cenário de terror, de uma guerra. E o Luc Devereaux olhando ali, vários amigos, mortos e outros civis ali, todos executados. E o cenário ali muito bem feito, com fogo. E ele observa lá o sargento, que é interpretado pelo Dolph Lundgren, fazendo um colar com orelhas humanas. Um negócio insano ali, que já dá até medo ali, pra ver o estágio da loucura que se encontrava, Aí o Devereaux chega ali com cautela, para tentar falar com o sargento, falar: sargento, o que aconteceu aqui? Aí, o Dolph Lundgren, uma interpretação ali fenomenal, levantando ali com uma cara insana, Aliás, não me ouviram. Aí o Van Damme, mas eles eram inocentes, a vila foi arrasada. Aí o sargento lá: eram traidores, eles não me ouviram. E o Devereaux fala: meu turno acabou, não só quero ir para casa, vamos embora, sargento. E o sargento lá, insano: você é como os outros, só pensa em ir embora, como se nada tivesse acontecido, mas acontece. E, novamente aqui frisando, minha opinião, Dolph Lundgren e o Van Damme também, Nessa cena aqui eles estão interpretando aqui,
de uma forma fenomenal que te convence ali, né? Que aquela situação poderia realmente acontecer na vida real. Aí em seguida tem aquela cena lá que o sargento pergunta pro Devereux lá, você também é um traidor? Não, não sou, então prove. Pega uma arma lá e pede para executar 2 reféns lá. E ele reluta, né, em fazer isso e chega, né, uma cena ali pesada, né? O cara dá o Dolph Lundgren lá, no caso, vai dar um tiro na cabeça do cara ali, né? Aí o Devereux, né, já tenta reagir, né? Dá um chute ali para desarmá-lo e entram lá, né, numa luta corporal os dois. E ele consegue ainda, né, pegar a mulher lá, né, que estava abalada, né, fora de si, né? E fala, corra, né? Ele vai tentar correr, ela vai tentar correr e o sargento joga uma granada e explode ela lá, né? Aí o Devereux fica também fora de si, pega o rifle e enfia, né, no peito lá do sargento e nisso ele também saca a arma e os dois começam a atirar um no outro e eles acabam falecendo ali. Aí na sequência tem depois, né, o exército chegando lá no local, né, dessa chacina, e tem lá o chefão deles e fala, né, ensaquem eles e coloquem no gelo, e os subalternos dele lá não entendem o que está acontecendo, né, e já colocam eles lá e já temos a abertura do filme. Aí depois já aparece, né, deserto de Nevada, dias atuais, e um avião gigantesco que estava trazendo um caminhão. Na sequência também, né, a gente já fica meio confuso quando estamos assistindo o filme pela primeira vez, porque aparece, né, os personagens do Van Damme e do Dolph Lundgren vivos, né, entre aspas, e a gente fica, né, sem entender o que estava acontecendo. E era uma espécie, né, de uma SWAT ali, um grupo especial secreto que estavam, né, se preparando para uma missão ali secreta para desarmar alguns terroristas que estavam, né, fazendo vários reféns ali num local até de difícil acesso. E temos ali já cenas muito bem feitas, né, com dublês ali, e também, né, a gente que estava acostumado a ver os filmes do Van Damme anteriormente, que não tinha, né, um orçamento tão grande, a gente já vê aqui que tem, né, uma produção bem melhor aqui. Aí nesse meio tempo também somos apresentados a uma personagem importante do filme, que é a repórter, que vai ter, né, um papel fundamental na trama, que era a Verônica, e que chega lá, né, na última hora, né, que era para ela entrar no ar lá na TV. E é uma personagem muito também caricata, né, mas funciona, né, bastante nesse tipo de filme. E logo de cara, quem já estava acostumado a assistir os filmes do Van Damme, já, né, já sabia que seria o par, né, romântico dele aí. Aí, né, não vou ficar também narrando, né, cena por cena aqui para não ficar um negócio maçante, tanto para mim como para vocês que estão escutando. Mas aí essa missão é muito bem sucedida, né, as cenas de ação ali muito bem coreografadas, muito bem feitas, né, como eu falei lá, com a utilização de dublês descendo aqueles lugares lá de difícil acesso, e depois, né, as atuações ali do Van Damme e do Dolph Lundgren muito boa, dando a entender que se tratavam-se de ciborgues, né, outras máquinas, né? Até então a gente não sabia, né, do que se tratava esses soldados. Aí depois, né, chega lá os repórteres, né, quem são eles e tal, né, e o chefão lá, né, não podemos divulgar a identidade deles, né, para eles não correrem riscos e tal, né, e já vão embora, né. Mas já ia me esquecendo aqui, né? Uma parte importantíssima. Durante esse resgate lá, o personagem do Van Damme, que é o Devereux, ele começa a ter alguns flashes ali, né, de memória. E para quem já assistiu o Robocop, fica na cara que foi inspirado, né, naquelas cenas lá, né, quando o
policial lá, né? O Alex Murphy começa a relembrar o passado dele lá, né? Começa a recobrar a memória e aqui eles utilizam esse mesmo recurso lá, né? O personagem lá do Van Damme começa a ter esses flashes e fica confuso. Quando vê lá, né, dois reféns, ele, né, já lembra daqueles momentos antes, né, de morrer, e ele também já olha ali pro Dolph Lundgren e já fica ainda mais confuso. E os responsáveis lá, né, pelos soldados universais, né, estão monitorando tudo e já vê lá, né, algo de errado com o Van Damme. Eu tô falando Van Damme pra ficar mais fácil, né? E aí lá, né, dentro lá do caminhão, a gente vê lá que tem um laboratório lá de última geração e que eles têm que ser, né, resfriados lá. E outra cena ali também angustiante, né, que é aquela lá quando eles estão, né, sentados lá e eles injetam ali uma seringa na nuca, né, dos soldados lá para, né, soltar lá um soro lá, né. Aí a jornalista lá fica curiosa, né, para saber quem eram, né, aquele grupo secreto e vai atrás deles. E aí já acontece já algo ali que ficou, né, meio mal feito, mas não que isso estraga o filme, né, mas é meio absurdo lá, um projeto hiper secreto desse daí e eles não cercam a área lá, né, ela entra facilmente lá e não tem segurança nenhuma. Ela começa a fotografar lá, né, um dos soldados universais que tinha sido baleado durante a operação. E ele, né, levanta e ela toma um susto e aí sim, né, eles dão uma olhada lá pela câmera que tem invasão, aí soltam um alarme, manda, né, os soldados irem atrás dela que tenta fugir. E ela entra lá no carro, né, pede pro cara, vai, acelera. Não, aí outra cena também, né, que eram cenas bem feitas, né? Era bem típica, né, desses filmes da época, né, de ação, né? Sempre tinha essas cenas de perseguição de carro e tal, e tá muito bem feita aqui, né? Outro ponto positivo desse filme. E o carro dela lá capota e chega já, né, o Devereux, o personagem lá também do Dolph Lundgren, né, e ela fala, que você estava esperando aí, né, me ajude, né, se apresenta, sou jornalista, não sei o que lá. Aí ele ajuda, né, a tirar ela do carro e o amigo dela também. E eles vão recebendo as ordens lá, né, dos caras lá que estavam dentro do caminhão, falando, né, retirem o filme, né, da câmera, que ela tinha tirado as fotos. Aí o sargento Scott, né, interpretado pelo Dolph Lundgren, o filme. Aí ela tenta, né, desconversar e ele já aponta a arma ali pra ela e o amigo dela, por que você tá fazendo isso? Ela não fez nada e o cara já dá um tiro ali, né, mano, na testa do cara, né. E de tão absurdo chega até a ser engraçado depois a reação, né, dos próprios caras lá que estavam monitorando lá pelo caminhão. Meu Deus, né, o que ele está fazendo, né? Aí já vem, né, os flashbacks novamente ali, né, no Devereux e ele dá um chute ali para desarmar o sargento Scott, pega a jornalista e começa a fugir com ela, entra no carro, aí perde o controle lá, né, aí o chefão lá, né, vão atrás dela, né, atirem se for preciso, e um dos soldados lá já começa a metralhar ali, né, o veículo que eles estão tentando fugir. Ela desesperada, né? Não, aí eles tentam também, né? Ficar, né, chamando lá o Devereux, né? Pare, né? Volte, né? Em um momento lá ele para e começa, eu tenho que cumprir ordens. Ela, qual que é o seu problema, né? E tira, né, aquele óculos dele que estava recebendo também as instruções e joga no chão. Vamos, né? E eles conseguem fugir. Aí temos também aquela cena que um dos cientistas lá está abalado e fala, não posso mais fazer isso, né? Não podemos encobrir, né, esse crime, né? Aí o chefão lá, né, é muito tarde, né, para fazermos isso, né? Então, você acha que aquelas bestas do Pentágono iriam
autorizar, né, nós ressuscitarmos soldados americanos, né? Isso daqui tudo é ilegal, né? Se descobrir aqui, todos nós, né, incluindo você, vai ser preso, né? E fazer o quê? Aí o cara, né, tem que continuar, e nisso ali o Sargento Scott tá escutando ali, né? E o filme até então aí está bem tenso, né? E temos já uma cena ali, né, para dar uma aliviada, ter também aquele alívio cômico, no qual o Van Damme e a jornalista chegam lá, né, num posto de gasolina, e o cara lá fala, estamos sem gasolina, né, mas amanhã vai chegar, né, vocês vão ter que se hospedar aqui. E o cara começa a dar risada, né, quando vê o Lucky Devereaux lá chegando com aquele uniforme, o cara, belo uniforme, né. Aí eles alugam lá um quarto e ele, né, já começa a passar mal, né, o Van Damme lá, e a gente acaba descobrindo que eles têm que, em tempos ele tem que se resfriar lá, e a saída que eles têm é, né, a Verônica, a jornalista, encher lá uma banheira com gelo para resfriá-lo lá, e também ela já saca ali que ele se auto-regenera ali, né, tanto que o tiro que ele tinha tomado lá, né, já vai se fechando. E outra cena cômica ali, né, o dono lá do posto lá, né, vai conversando com a mãe, o que eles estão fazendo com tanto gelo, né? Que toda hora ela ia lá, né, pegava um saco de gelo lá na máquina e levava pro quarto, né. Aí outra cena ali espetacular, né, quando os soldados universais chegam lá, né, no local e começam a metralhar tudo lá, e o Luke Devereaux lá começa a dar aqueles pulos lá e quebrar, né, as paredes lá, né, e os caras metralhando ali sem piedade. E num dos quartos, né, tem um casal lá, né, que fica de boca aberta, e eles têm, né, a ideia lá, né, de se esconderem, né, embaixo dos lençóis lá, e eles entram lá, né, e bom, também não vou ficar também detalhes aqui. E aí depois, né, já tem aquela parte que eles estão na estrada e ela, né, vai tentando, né, conversar com ele para saber, né, do que se trata, e ele vai falando que não lembra de nada. Aí temos também aquela outra cena que eles param em outro posto de gasolina ali no meio do deserto, né, que era junto com uma oficina mecânica, e tem um cara lá pitoresco deitado, ele levanta e os dois, né, entram lá, e o Luke Devereaux pega a chave do carro e joga no cara, estacione. E o cara, que você tá pensando o quê? Como assim, né? E ele já pega a jornalista e leva lá, né, pra um quartinho lá, né? E preciso da sua ajuda. E o cara, o que vocês estão fazendo aí, né? E o Van Damme, como sempre, né, de costume, né, na maioria dos filmes dele, o cara tem que ficar pelado. Isso também já era até uma marca registrada dele, né? Tanto que isso, né, ajudava também a atrair o público feminino. E eu lembro bem que na época tinha bastante mulher que gostava, né, de assistir os filmes do Van Damme. E acho que não só, né, pro cara ficar parecendo pelado, né? Mas é porque ele, né, tinha também um apelo aí para o público feminino, né? Diferente de alguns outros astros da ação, né? Aí ela começa lá a palpar ele, né? Aquela cena meio sensual, e ela acha lá, né, na perna, né, algo ali estranho, e fala, é aqui. Aí ele pega uma faca e dá pra ela, né? E né, tira, não posso fazer isso. E ele pega, né, a faca e enfia lá na perna, né? Outra cena ali angustiante, né, para quem está assistindo, e ela lá, né, quase passando mal, né, e consegue tirar lá o rastreador. E o velhinho lá, né, o cara batendo na... o que vocês estão fazendo aí dentro, né, já pensando que eles já estavam, né, dando uns malhos lá, né. Aí logo depois já chega, né, os soldados universais lá, né, no local, por causa do rastreador, né, e eles entram lá naquele quartinho no qual eles estavam e começam a metralhar lá, mas o Van Damme tinha armado ali, né, uma emboscada, e explode tudo lá, né? E durante aquela confusão lá, né, o
O Luke Devereaux e a jornalista conseguem entrar lá no caminhão, pegaram um monte de papéis lá, né, de documentos e fogem, né. Aí temos ali também, né, outro momento importante do filme no qual o Sargento Scott mata, né, o chefão lá e assume, né, a operação lá, né, e dentro também lá do caminhão, outra cena ali, né, de terror, né, que os caras vão tentar combatê-lo, o cara também já manda mais alguns caras pro espaço lá, e até o cientista, né, tem que baixar a bola e seguir as ordens, né, e também tem aquele outro momento lá no filme, né, no qual o cientista lá também tenta, né, deter o Sargento Scott, né, tentando, né, falar lá pra ele, está precisando já, né, se recompor lá, né, na máquina, e tenta, né, armar um plano com outro cara lá, só que esse cara também, né, toma na lomba, né, que o Sargento Scott pega o cara lá, né, acorda e põe na cadeira e injeta, né, aquela seringa na nuca do cara lá, né. Aí outra cena também inesquecível desse filme é quando os dois estão lá, né, num bar, e ela vai fazer um telefonema e o Luke observa lá, né, o pessoal comendo, e quando chega o prato dele, ele começa, né, a olhar lá como que se come. Basicamente está reaprendendo ali várias coisas, né? E ele vai pedindo depois um prato atrás do outro e vai comendo ali, né, que nem um desesperado. E todo mundo lá, né, no restaurante começa a observar, né, aquela cena incomum. Aí a garçonete pergunta, mas você tem dinheiro para pagar toda essa comida? E ele fica lá olhando, né, nem sabe, ele nem tem noção, né, que tem que pagar a comida, o que é dinheiro. E ela, Hank, temos um caloteiro. Aí chega lá o cozinheiro com um brutamontes, né, ô otário, eu tive muito trabalho para fazer essa comida. E aí ele olhando lá, né, com aquele olhar inocente, está muito gostosa a comida. Aí o cara pega ele pelo colarinho e... meu, eu dei muito duro aqui, é lógico que está gostosa a comida. E agora, como você vai pagar? Aí ele... não sei. Aí o cara lá, não sabe, eu vou acabar com você. Aí o Luke lá, uma frase também memorável do filme, né? Eu não quero machucar ninguém. Aí todo mundo, né, inclusive a gente que está assistindo o filme, começa a dar risada lá, né? Os caras lá do restaurante, né? Aí ele vai pra cima, né, do Devereaux e já toma ali, né, uns contragolpe, cai ali, né, que nem um palhaço ali, né, caindo, já caiu nocauteado ali, né. E ele, né, tranquilamente, né, pegando um sanduíche, né, mordendo e tocando aquela música de fundo lá, né, típica desse tipo de filme aí. Aí o cara pronto o diabo lá, né, uma pá de cara lá, tudo fortão lá, indo pra cima do Van Damme e só tomando um couro lá, né. E esse tipo de filme é característico dos filmes do Van Damme dessa época, né, tem que ter, senão... não tem graça. Aí depois quando a jornalista volta lá e vai ver o que tá acontecendo, tá tudo destruído e tá lá, né, o Luke Devereaux comendo pipoca e dando, né, uma risadinha, né. Aí temos também a cena do Sargento Scott, né, que chega lá num bar de caminhoneiros, né, lá na entrada, e de tão absurdo é engraçado, né. Ele, estou atrás, né, de um prisioneiro de guerra, né, e os caras estão levando a sério, achando que é mais um louco lá, né. O cara, que colar bonito, né, eu tenho um cheio de nariz, né. Aí ele vai insistir lá, né, ele está, né, com uma mulher junto, né. Os caras, se manda, sai fora. Aí a cena espetacular lá, né, do Dolph Lundgren, tipo com os braços para trás, assim, como se estivesse fazendo algo, né, comum e só dando um chute na cara de cada um e já derrubando os caras lá e voltando ao normal. A interpretação dele aí tá muito boa, né, mano? A gente compra a ideia que realmente se trata ali, né, de um ciborgue ali, né, ou, sei lá, né, não
consigo definir ali, né? É um soldado universal mesmo ali, né? E enquanto isso, aquele cientista lá tenta fazer um plano lá de abrir lá uma granada e entregar para um dos soldados universais, né? E acho que o plano era ele ir lá, né, com a bomba perto do Scott e explodirem juntos. Só que o cara lá, né, fica parado e acaba explodindo na granada lá dentro mesmo do caminhão e mata, né, o cientista e fere lá vários soldados. Aí temos outra cena ali marcante e a melhor, né, do Dolph Lundgren, né, que ele vai carregando, né, os soldados lá feridos pra dentro de um supermercado, arrastando como se estivesse ali, né, num lugar comum, como se fosse a coisa mais natural possível. E todo mundo ali, né, que estava olhando aquilo lá, fica horrorizado e também tem que dar os parabéns para a interpretação de um moleque lá, que era um dos funcionários do supermercado lá, e ele, onde fica a câmera frigorífica? É o moleque, tipo, só aponta assim, né, com uma cara morrendo de medo ali, né. Aí depois ele fica dando uns chutes, né, em um dos soldados, ele, em posição, soldado, levante, né. E outro soldado universal lá pegando um pedaço de carne crua e começa a comer, né, e todo mundo fica espantado, né, mano, com aquela cena bizarra. Aí temos a atuação espetacular, né, do Dolph Lundgren, que surta ali dentro, né, começa a falar um monte de asneira lá, né, o cara pensando que ainda está na guerra, né, ele, na guerra você mata ou vira puxa-saco e começa a chutar lá os negócios, todo mundo horrorizado, né. Aí ele diz, eu, sargento Andrew Scott do exército, irei punir todos eles. Aí chega lá, né, o segurança lá com arma, parados, né? E o sargento Scott já fuzila os caras, mata mais gente lá, né? Faz uma chacina ali, né? Aí temos também aquele momento que a jornalista e o Luc Devereaux acabam descobrindo lá o endereço de um doutor por aquelas papeladas que eles tinham pego lá no caminhão e vão atrás dele e ficam sabendo um pouco mais, né, sobre a história, né, do projeto lá do Soldado Universal. E nesse meio tempo também ele começa a ter algumas lembranças de casa e ele insiste, né, que quer voltar para casa, né, nem que seja a última coisa que ele faça. Aí também tem, né, aquele draminha, né, que a jornalista ameaça ir embora, mas aí, né, acaba indo junto com ele. E temos também, né, outra cena ali, né, de perseguição, né, do sargento Andrew Scott, né, que vai atrás lá com um caminhão nos dois, e outras cenas ali, né, de tirar o fôlego, né, que mostra também mais ainda a competência, né, da direção, dos dublês ali, espetacular. É quem gosta de filme de ação, né, é um prato cheio essa cena. Aí temos também, né, depois uma cena emocionante, né, que eles chegam lá na fazenda dos pais do Luc Devereaux e eles, né, ficam espantados, né, por ver o filho deles vivo, né, e ainda novo, né, do mesmo jeito que ele estava na época da guerra. Aí temos a reta final do filme, no qual o sargento Andrew Scott vai atrás lá, né, do que Devereaux na fazenda e faz de refém os pais dele e também a jornalista. E novamente ele faz naquilo lá, né, de jogar a granada e quando ele consegue, né, acertar, mais uma vez ali o Dolph Lundgren mata a pau ali na interpretação, né, fazendo tipo como se fosse tipo um jogador acertando o alvo ali, né, e né, tipo, até deixar o print dessa cena pra vocês lembrarem. E eu não vou ficar, né, narrando aqui todos os detalhes, porque essa cena aí é bom vocês reverem. E
também ali de tirar o fôlego, a coreografia muito bem feita, né, dos dois lutadores, dos dois atores, né, o Van Damme e o Dolph Lundgren. Temos também aquele momento lá, né, de filme de terror, né, que parece que ele morreu, aí não morreu, mesmo ele caindo naquela máquina lá, né, de, sei lá se é de moecana, né, ou de moer alguma coisa lá, né. E ele ainda vai puxando depois, né, o Luke Devereaux, mas ele consegue e depois tritura lá ele, né, liga a máquina e espatifa ele lá, vira meio que carne moída. Aí depois, quando sabendo, né, que a jornalista não faleceu, ele liberta os pais e o filme acaba nisso, né. Então é um filmaço, marcou época, quem viveu aí nessa década de 90 e quem pegou a época das locadoras, o Van Damme era um dos atores prediletos, né, da criançada, né, dos jovens, né. Ele fez carreira ali, né, e foi, né, mudou o mercado de home video, tanto que vários filmes dele já depois começaram a sair direto, né, para o mercado, né, de VHS e nem passava mais pelo cinema, e tem vários filmes bons dessa fase também, né. É um filme que não tem como não dar 10, né? Tá muito bem feito. Eu acho que acertou em cheio ao que ele se propôs a fazer. Mostra tanto o Van Damme como o Dolph Lundgren nas suas melhores formas aí, tanto fisicamente como atores mesmo, né? Eles dão ali um show de interpretação e outra coisa também que eu destaco é que dividiram bem ali, né, o tempo de tela dos dois atores, né. Eu vejo que os dois conseguiram brilhar nesse filme, né. Então não é um filme do Van Damme com participação do Dolph Lundgren, e sim um filme do Van Damme com o Dolph Lundgren. E eu revi esse filme aí, já fazia muito tempo que eu não reassistia. Eu tinha até comprado ele já faz um tempo aí em Blu-ray, mas ainda não tive a oportunidade de revê-lo. E o Blu-ray aí, apesar de até estar com uma imagem boa, mas não achei também tão espetacular e tão melhor do que a versão de DVD, né? Acho que não foi remasterizado mesmo, né? Mas eu achei legal os extras aí, né? Que tinha muita coisa ali que eu não sabia, né? Tem um mini documentário lá, né, com o Dolph Lundgren, o Van Damme, também o diretor, que falam dos bastidores. E o mais curioso aí também que eu não tinha conhecimento era de um final alternativo que tem aí, né, como extra, e que na minha opinião eles poderiam até ter utilizado algumas coisas, né, porque isso evitaria sequências pavorosas, né, como 3 e o 4, que na minha opinião são duas atrocidades e desrespeito, né? Tanto com a franquia como com o Van Damme e Dolph Lundgren. Mas a gente vai chegar lá, né? Quando for analisar esses dois filmes. E nessas cenas extras aí, pô, tem cenas também pesadas, né? Do final lá, que ao contrário, né, do final oficial, no qual o Dolph Lundgren mantém o pai e a mãe dele como refém, nesse final aí alternativo ele mata, né, a mãe do Van Damme lá com um tiro na cabeça. E algo também surpreendente depois, né, da luta deles todos lá, que aparece aquele doutor lá que eles foram procurar, né, com vários outros caras também tudo armado, e começam a fuzilar o Luke Devereaux e falando, na verdade esses daqui não eram seus pais, né? Esse daqui a gente armou isso daqui para conseguir capturar você e o sargento Andrew Scott, né? E os caras fuzilando lá, né, o Luke Devereaux e a jornalista lá, né, a Verônica, chorando lá, desesperada, não façam isso, né, parem, né, e o Van Damme também fazendo uma atuação muito boa ali. Aí nesse meio tempo aparece, né, o chefe lá da Verônica, com a equipe lá de TV e com a polícia, né, acho que ela conseguiu lá, né, avisar eles e conseguiram depois prender, né,
tanto esse doutor lá e os outros caras. Aí mostra lá, né, que tipo a Verônica explicando, ele não quis, né, seguir o tratamento e viveu por mais 3 meses, e nesses 3 meses ele quis aproveitar, né, esses últimos momentos da vida dele, né, uma vida normal, morando com os pais, na fazenda, e ela ficou lá, né, com ele durante esses últimos meses de vida, né. É um final triste ali, mas bom final ali também, né? Mas eu entendo aí também porque, né, que não fizeram esse final, porque ia ser muito melancólico. Mas como eu disse aí, né, evitaria sequências pavorosas, né? Apesar que os caras poderiam também fazer a sequência e mudar, né, de história, então isso daí também não afetaria muito, não. Então, quem curtiu, dá um like, se inscreva no meu canal, dê um clique aí no sininho para receber todas as notificações das minhas atualizações. E até a próxima. Fui!